JR ela nasceu de um acidente, então nesses altos e baixos já foi se tornando uma empresa cada vez mais forte. Hoje a JR Diesel está muito bem, faturando em média 50 milhões de reais por ano, mas teve um tempo em que as coisas não iam tão bem por aqui. Quando nós quebramos, foi um presente, que meus filhos deixaram de ser playboy, tiveram que vir trabalhar cedo. Sou Arthur Rufino, vice-presidente da JR Diesel. Bom, hoje a JR tem 145 funcionários. A gente projeta para os próximos 5 anos um crescimento médio de 30% ao ano. Eu sou Marcelo Scherto, eu sou o fundador e presidente do Grupo Scherto. A Scherto Consultoria foi a primeira consultoria focada em franquias do Brasil. Nós temos 29 anos de vida e eu pessoalmente tenho mais de 30 anos trabalhando com franquias. Tecnicamente, a franquia é uma das estratégias que uma empresa pode utilizar para expandir o seu negócio, para levar seus produtos e seus serviços até o consumidor final. Mas na prática, a franquia é muito mais do que isso, é uma filosofia de gestão, uma maneira de você gerir todo um negócio, assegurando-se de que os processos mais relevantes vão ser executados lá na ponta, seja essa ponta o que for, da forma como devem ser para gerar os resultados que a gente espera deles. Agora, se você está aqui assistindo a gente porque você pretende estruturar uma operação de franchising, nós vamos mostrar para você tudo o que você precisa saber para poder fazer isso com sucesso. Se a sua empresa está preparada para ser uma franquia, quais são os passos que você tem que dar, quais são os cuidados que você tem que observar. Isso e muito mais nós vamos mostrar para você aqui. Uma empresa pode usar a franquia para replicar o seu negócio. A franquia basicamente é isso, é a clonagem de um modelo de negócio em vários mercados, sendo que em cada um desses mercados, quem é responsável pela implantação, por todos os investimentos, pela operação do negócio, pelo dia a dia do negócio, é um franqueado, um empreendedor local, que então soma o seu capital, a sua força de trabalho, o seu esforço, os seus relacionamentos locais ao conhecimento e a marca do franqueador. Franquia é isso, é a junção do conhecimento, da marca do franqueador com os relacionamentos locais, o trabalho, a mão de obra e os investimentos de um empreendedor local que é o franqueado. Esse modelo é um modelo extremamente vitorioso, porque ele permite que você cresça com muita disciplina, com muito controle sobre o que acontece na ponta, o que acontece em cada um dos pontos de venda. É praticamente o mesmo grau de controle que você teria implantando negócios próprios, filiais, mas sem que você tenha que fazer o investimento e sem que você tenha que cuidar do dia a dia, tendo alguém local que conhece os hábitos da região, tocando esse negócio no seu dia a dia. É isto que faz a beleza do franchising. De todos os canais de vendas que uma empresa pode utilizar, a franquia é aquela que apresenta a maior coerência, o maior equilíbrio entre as 3 variáveis que são fundamentais, que são cobertura de mercado, controle sobre a forma como os processos são executados na ponta e o custo para garantir que esse controle seja exercido e os processos sejam executados, mas dentro de uma realidade que ainda gere bons resultados para a empresa. Porque afinal, toda empresa quer crescer para ganhar mais dinheiro, para se valorizar, para ter melhores resultados e não simplesmente crescer por crescer. A JR é uma empresa extremamente interessante que nasceu de um acidente, literalmente. Geraldo Rufino, seu fundador, tinha 2 caminhões
que ele usava para fazer transporte. E os dois tombaram no mesmo mês, sem chance de recuperação. Poderia ter sido o fim para o Rufino, mas em vez disso, ele teve a ideia de desmanchar os caminhões e vender as peças. E nasceu a JR, que hoje é líder no mercado de desmanche. Arthur e Guilherme, tudo bom? Tudo tranquilo? Ótimo. O Geraldo já me mostrou a empresa inteira em detalhe. Agora eu preciso ouvir de vocês, porque ele disse que é com vocês que a bola está. O que vocês querem fazer com a empresa de vocês? A gente viu a JR crescendo bastante, a gente tem um faturamento bem consistente para no meio do nosso segmento. A gente fez bastante coisa que precisava ser feita para estruturar esse segmento. E aí, em algum momento a gente viu que a gente criou um novo campo, novas possibilidades dentro do segmento e que a gente precisava explorar isso de uma forma diferente. A gente começou a olhar para a questão de investimento em expansão, etc. E a gente viu que a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo nessa história. Então a gente precisava entender formas de expansão com quem realmente entende. E passa pela cabeça de vocês alguma forma de expansão, alguma coisa, ou vocês querem explorar? Na verdade, no passado a gente tentou expandir de certa forma, construindo as concessionárias e tal, mas depende do problema que teve, dos investidores irem embora e tudo mais, a gente queria crescer por crescer, sem estrutura, sem gestão, sem organização, a gente não sabe fazer. A gente sabe tocar a operação do dia a dia, que não pôr o pé para fora. E aí a gente começou a imaginar alguns outros mundos e chegou a pensar na franquia. A franquia é uma das formas que a gente pode utilizar numa empresa para expandi-la, para levá-la a ocupar mercado, para levá-la para outros espaços, outras regiões. Agora, nem sempre a franquia é a melhor forma ou é a única forma. Então nós vamos ter que estudar muito a JR para ver se franquia é a melhor forma, será que é a única forma, será que ela não pode ser combinada com outras maneiras de buscar o que vocês querem. É muito importante ressaltar um pouco dos nossos fatores de motivação para entrar nesse negócio, que é, em primeiro lugar, a capilaridade. A autopeça, seja passeio, pesado, a distância do consumidor para a peça é muito importante. Então, se o cara está no Acre, ele prefere pagar 5 vezes mais naquela peça do que esperar que eu mande de São Paulo para ele. Porque ele precisa de agora, ele precisa da peça agora. Exatamente. O caminhão dele não pode ficar parado, o ônibus dele não pode ficar parado. É exatamente. Isso? Então, a presença física, a proximidade física entre o consumidor e a peça é fundamental. E a logística no Brasil, a gente sabe que é meio complicado e pode demorar, né? Para chegar algo de São Paulo ao Acre, ou a Manaus, ou a Belém. Exatamente. E até com essa questão da disponibilidade, de acordo com a distância, o que acontece? Hoje a gente tem um modelo de atacarejo aqui. A gente tem um ponto de venda só, onde a gente atende revendedores e clientes finais. A questão da distância, o que acontece? Ela cria no meu estoque os itens de altíssimo giro, que eu não preciso fazer esforço nenhum para vender. Vem a curva B, a curva C de estoque, mas no nosso segmento, principalmente, você tem curva E, F, e esse negócio vai embora. Tem a cauda longa, tem um cara de repente precisando de uma peça que só ele precisa, mas ele precisa naquele momento a 5 mil quilômetros de distância. Quando você tem um ponto de venda só, a tendência é que essa cauda vai crescendo cada vez mais. Então, estar presente de uma forma mais intensa pelo Brasil faz com que essa curva vá diminuindo e a gente fique de novo numa curva ABC, que é muito saudável para o meu negócio. A gente fala de uma lucratividade muito mais interessante. Então é aí que a gente pretende ver como que expande e de forma segura e atendendo a essas demandas da empresa. Hoje isso tudo faz muito sentido. 70% do faturamento é estado de São Paulo. Eu atendo o país inteiro, mas eu não consigo chegar. 70% do faturamento está aqui. É onde a peça chega no dia seguinte. Passou disso, o cara já paga um pouquinho mais, mas ele compra lá. Ele não aguenta esperar. Quer dizer, então, realmente a gente precisa aqui criar
um modelo que permita você estar fisicamente, quer dizer, não basta ser via internet ou via telefone, porque isso vocês já têm. Mas a gente precisa criar um modelo de negócio que permita vocês ter uma capilaridade física, pontos de presença física e na maior parte possível dos territórios no Brasil onde pode haver necessidade pelas peças que vocês comercializam. Exatamente isso. Vamos fazer isso. Vamos levantar agora, então, a documentação inicial de que eu preciso para poder começar a estudar o caso? Vamos lá. Antes de sair aqui da JR, eu queria deixar claro que há bons motivos para você franquear. Você vai franquear se seu negócio é bem sucedido, está dando bons resultados e tem condições mínimas de ser replicado em vários locais, aliando aquilo que você conhece, os seus recursos e a sua marca, aos conhecimentos e relacionamentos locais de empreendedores que estão por aí, espalhados por esse Brasil inteiro, loucos para criar um negócio e que podem se juntar a você nessa empreitada. Você vai franquear para ter mais acesso a novos recursos, mais poder de barganha junto aos seus fornecedores. Você vai franquear para fortalecer sua marca cada vez mais, porque cada ponto de venda, cada unidade que você estabelecer, será um verdadeiro outdoor vivo da sua marca. Você vai franquear para criar riqueza, para gerar mais oportunidades. Esses são bons motivos para se franquear. Existem muitas formas de você crescer. Agora, você não precisa necessariamente crescer através de franquias. Você pode crescer abrindo filiais, adquirindo outras empresas iguais à sua e transformando essas empresas num negócio seu, numa extensão da sua empresa, se associando a outras empresas, fundindo a sua empresa com outras empresas que já são do mesmo ramo ou são de ramos complementares, mas fundamentalmente você pode, em todas elas, utilizar os mecanismos da franquia para elevar o seu grau de controle sobre o que acontece, para garantir que os processos mais relevantes que fazem o sucesso do negócio sejam cumpridos na ponta, sejam executados lá na ponta, em cada uma das unidades e em todas elas, todas as unidades que vão compor sua rede, da mesma forma, com muita consistência. Pensa em todas as marcas que você já viu franquearem com sucesso. Você percebe que em todas elas há uma enorme consistência, há uma enorme manutenção dos controles para que a qualidade seja mantida. E isso é fundamental, é isso que faz a beleza da franquia. No caso específico da JR, eu acredito que franquia seja um dos modelos que eles vão poder utilizar para crescer, mas certamente não será o único modelo, porque há outras formas que eu gostaria muito de explorar e avaliar quais são os caminhos que fazem sentido para ela crescer de acordo não só com as características do negócio dela, mas com as características de cada mercado específico que seja objetivo dela atingir, onde seja objetivo dela ou faça sentido para ela implantar uma unidade JR para estar bem próxima do seu consumidor. Olha aí, moçada, estou chegando de uma reunião com o Arthur Rufino da JR. Eles querem nossa ajuda para definir um modelo de negócio que permita a eles crescer rapidamente, aumentando o faturamento, lucratividade, valorizando a empresa. Eu ainda não sei se é franquia, se é alguma coisa parecida com franquia, não tenho ainda uma ideia clara. Vamos definir qual é a célula que vai trabalhar nisso. Em seguida, eu compartilho com os integrantes dessa célula os documentos que eles me mandaram e daí a gente põe a mão à obra. Vamos em frente? Valeu! O franchising surgiu na década de 1850 nos Estados Unidos com a marca Singer, aquela das máquinas de costura.
mas seu uso só veio a se intensificar como um método de expansão de redes de negócios quase 100 anos mais tarde. Foi aí que vimos marcas como McDonald's, Dunkin' Donuts, Pizza Hut, Burger King e outras adotarem o franchising como forma de expansão. Aqui no Brasil, as franquias começaram com as escolas de inglês IASE e CCAA, isso ainda nos anos 60. Depois vieram outros exemplos, como a Wizard, de Carlos Martins, o empreendedor que já estudamos aqui no meusucesso.com. O Wizard é o típico caso de um empreendimento que só atingiu seu patamar de se tornar a maior rede de escolas de inglês graças ao modelo de franchise. Os outros diferenciais, certamente a expansão da rede pelo sistema de franquias foi um método inteligente, moderno, um canal de distribuição. Surgia também a Associação Brasileira de Franchising. Então eu sou um dos membros fundadores dessa associação, uma das primeiras redes do país. Durante a faculdade, ele leu vários livros de negócios. Gostou muito do modelo de franchising, da história do McDonald's. Então, quando ele decidiu montar uma escola de idiomas, ele pensou mais que é um modelo como o do McDonald's, uma rede, do que realmente ter uma escola em si, com vários professores e pedagogos lá nessa escola. Franqueador e franqueado têm o mesmo objetivo, que é ganhar dinheiro. Os dois querem ganhar dinheiro, mas para que isso aconteça, cada um deles tem um papel muito específico a seguir. O franqueador define qual é o conceito de negócio que será franqueado, define os padrões e as normas que deverão ser observados na implantação, operação e gestão desse negócio e cuida da orientação, da capacitação e do acompanhamento do franqueado. O franqueado, por sua vez, se obriga a investir no negócio, seguir todos os padrões e todas as regras e cuidar do dia a dia, incluindo a contratação e a gestão da equipe. Esta é a responsabilidade dele. E quando os dois cumprem o seu papel de forma adequada, os dois atingem seu objetivo. Depois de quase 2 meses analisando profundamente a JR, analisando documentos, entrevistando pessoas, entrevistando clientes de todos os portes, verificando como a sua concorrência age, como funciona em outros mercados mais avançados como os Estados Unidos, por exemplo, esse negócio em que ela atua, esse ramo em que ela atua, nós chegamos à conclusão de que em algum momento do futuro nós faremos franquia sim. Mas para crescer mais rápido, de imediato, atingindo mais rapidamente os objetivos da JR, que são ocupar o mercado com força, com estrutura, aumentar suas vendas, aumentar sua lucratividade de forma sensível, nós optamos por um modelo de negócio mais simples, que será uma espécie de credenciamento de lojas de autopeça já existentes. Nós vamos credenciar lojas de autopeças que já funcionam nos mercados de nosso interesse, que já estão mapeados, e essas lojas receberão quase que como uma franquia que será encaixada dentro delas. A loja continuará funcionando como ela é, mas um pedaço dela funcionará como se fosse uma franquia da JR. Então, embora não seja exatamente uma franquia da JR como um todo, nós pensaremos elementos, ferramentas, mecanismos, instrumentos de controle que são típicos de uma operação de franquia para permitir que a gente tenha rapidamente funcionando muitas dessas lojas credenciadas, mas sem perder a qualidade que é essencial. Não dá para fazer franquia colocando só a marca na fachada, fornecendo um produto e achando que as coisas vão funcionar porque elas funcionam sozinhas. Nada funciona sozinho. A gente não pode deixar nada ao acaso. Se você um dia for estruturar uma operação de franquia, se você já está estruturando uma operação de franquia, pelo amor de Deus, observe todos os passos necessários. Não acredite que dá para fazer de um jeito fácil, de qualquer forma, empurrando com a barriga. Não é assim que se chega ao sucesso. Sucesso vem depois de você fazer um trabalho muito bem feito, depois de você fazer a sua lição de casa.